Olá! Nessa aula de hoje eu vou te ensinar a fazer um pão rápido. Sabe aquele pão quando você acorda um pouco atrasada ou você chega em casa meio cansadona, mas você ainda quer manter a proposta de alimentação saudável com um plus: cuidar do seu intestino. Então essa receita, que é o pão rápido, você vai encontrar lá no seu e-book de pães para melhorar o seu intestino. Essa receita tem uma conotação bem bacana porque ela fica pronta tanto no micro-ondas, na frigideira, na air fry, no forno, você que vai escolher aonde você quer preparar. A modalidade que eu vou fazer com você hoje é no micro-ondas porque leva realmente 2 minutinhos e fica bem macio. Então eu vou preparar com você agora, te mostrar quais são os ingredientes que você vai precisar para fazer esse pão rápido, que é fácil e rápido de verdade. Você vai precisar de um ovo, lembrando que todas essas medidas estão colocadas para você lá no seu e-book. Sempre começamos homogeneizando esse ovo, para depois vir adicionando as farinhas. Estando bem misturadinho, pronto, tudo certo. No ponto para eu poder estar fazendo o próximo passo. Vou estar adicionando 1 colher de sopa de leite em pó. Caso você não queira adicionar nada que seja com leite de vaca, você poderá colocar 1 colher de sopa de leite em pó de coco. Também é uma boa opção. Vou adicionar também 2 colheres de flocos de aveia em flocos finos. Lembrando, a aveia é riquíssima em fibras. A aveia, ela tem aqui as fibras que são importantes para estar utilizando lá nos seus enterócitos. Então, vou ajudar a regular, além de ser além de diminuir o índice glicêmico da sua receita, o que é muito importante. E daí no próximo passo nós poderíamos usar qualquer uma dessas duas. Você vai ver que no seu e-book está escrito ou meia colher de farinha de linhaça, essa aqui é marrom, ou então meia colher de sopa de psyllium, que é essa fibra aqui que você encontra em casa de produtos naturais. Você pode estar adicionando qualquer uma das duas. Qual é a diferença que você tem que saber? Sempre que você usar a linhaça, tem mais gordura, mas a linhaça também tem um sabor residual maior. Então, para quem não gosta muito, essa daqui deixa o pão um pouquinho mais amargo. Essa daqui já, que é de linhaça, não vai fazer isso. Então, eu vou usar meia colherzinha da farinha de linhaça aqui dentro. E 3 colheres de sopa de água. Só isso daqui que eu vou estar utilizando. Misturo bem essa receitinha que tá aqui, deixo bem certinha. Vamos colocar agora por último aqui o fermento. Deixa eu pegar meu fermento de pão para que a gente possa estar colocando o fermento aqui. Deixa eu só pegar o nosso fermento de pão para estar adicionando. Vamos colocar aqui 1 colherzinha de fermento. Misturo todos esses primeiro e por último sempre você vai colocar o fermento, ó. Mais nada, gente, ó, simples assim, tá? Esse pãozinho não tem farinha de trigo, também não tem nenhuma farinha branca, né? Nenhum tipo de farinha que faz o que a gente diz cola, por isso que ele é tão bacana para melhorar a qualidade intestinal. Agora eu dou uma mexidinha aqui, com um pouco mais de tranquilidade, só para poder homogeneizar realmente aqui a minha massinha. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar, sabe essas bandejinhas que a gente encontra nessas casas de embalagem, né? Que são de vidro, como se fossem marmitinhas, gosto muito dessas daqui. Vou utilizar elas sem a tampa, não levo a tampa ao micro-ondas, isso estraga a tampa, você vai usar só a parte do vidro. Vou untar essa forma. Olha que curioso, se eu tivesse utilizado a farinha de linhaça, eu já não teria a necessidade de untar a forma, porque a farinha de linhaça já tem a gordura. Como eu utilizei o psyllium, que é essa fibra um pouquinho mais densa, então eu preciso untar o meu pote de vidro. Se eu fosse colocar na frigideira, também recomendo, se você usar o psyllium como eu usei aqui, que você faça esse processo de untar. Feito isso, levo a massinha aqui ao pote.
Coloco a massinha aqui no pote. E vou levar ao micro-ondas por apenas 2 minutos. E esse daqui vai ser o pãozinho, que depois eu vou fazer um misto quente na sanduicheira. Olha como é que ficou. Quero que você preste bem atenção, você vê que a massa é bem baixinha, dá quase a espessura de um dedo, tá? A altura que ficou aqui nesse potinho. Que tamanho que tem esse potinho? Esse potinho tem mais ou menos uns 15 centímetros por 10, ok? 2 minutinhos de micro-ondas. Vamos lá. Enquanto isso, eu te explico outros fatores importantes para nossa receita. Sempre que você estiver utilizando receitas que levem mais fibras, é muito importante que você tenha mais atenção à ingestão da água. As fibras, elas têm a função de trazer água consigo, ou seja, elas absorvem a água. E por que isso é importante quando a gente fala em regular o intestino? Porque eu aumento a quantidade de água dentro das fezes. Mas do outro lado, se eu tomar pouca água, eu tenho um efeito contrário, que é exatamente fazer com que o meu intestino fique mais preso. E esse é um cuidado que você tem que ter ao fazer qualquer pão que tenha mais fibra. Com o que eu posso estar recheando esse pãozinho? Esse pão, quando ele ficar pronto, nós vamos trabalhar com ele como se fosse um pãozinho comum, desses que a gente compra pronto mesmo. Esse pãozinho a gente vai rechear com uma fatia de queijo, colocar 2 tomates, um pouquinho de orégano e fazer ali um bauru, ou seja, um misto quente, que é prático e rapidinho. É uma opção também bacana porque tem uma validade boa, então você também poderia preparar vários desses pãezinhos. Esse modelo que eu usei é um modelo mais prático para ir no micro-ondas, mas você também poderia usar aquelas formas de silicone como se fossem uns muffins, onde você coloca vários pãezinhos. Faz vários pães pequenininhos e você pode congelar esses pães separados e depois colocar tudo num único pacote. Vou utilizar dia seguinte, desço o pão do freezer, deixo na geladeira, de manhã dou uma aquecida numa frigideira com um fiozinho de azeite de oliva ou coloco lá na minha torradeira, dividido no meio, vai estar prontinho também o pão. São 2 formas muito bacanas que ficam prontas. Esse pão eu deixei ele bem neutro de sabor, mas você também poderia adicionar sabor no seu pão. E pense nisso quando você for preparar a sua receita. Você pode adicionar a cúrcuma, deixar ele mais amarelinho e ter uma ação mais antioxidante. Aí não esquece de colocar ali um pouquinho de pimenta para adicionar a peperina, que vai ativar a curcumina que está dentro da cúrcuma. Então uma receita ainda mais funcional. Poderia também colocar um alecrim fresco e de repente, ao invés aqui de estar utilizando essa quantidade de água, que eram 3 colheres de sopa, tira 1 colher de água e adiciona 1 de azeite de oliva. E daí você vai ter quase que uma focaccia ali, com um sabor bem bacana, com uns mini tomatinhos em cima, fica perfeito também. Então o que eu quero é que você brinque um pouco mais com a receita. Olha só, o pão ficou prontinho, olha que fácil. Esse é um pão super fácil, vou te mostrar aqui na outra câmera para que você possa ver como esse pão ficou fácil aqui. Vou tirar o pão, deixa eu só ele dar uma suadinha que ele já vai sair daqui de dentro. Ele tá bem quente, né? Vou te pegar uma espátula aqui para soltar esse pãozinho, que ele tá bem quentinho e você vê que ele é bem macio, ó. Aqui tá o pão já soltinho, o pão quentinho aqui. Olha que simples, que fácil e que rápido. E eu quero que você preste atenção o quanto esse pão ficou furadinho. Quem fez esse serviço do pão ficar furadinho? O fermento de bolo. Não use fermento de pão. O fermento de bolo, ele vai fazer esse crescimento a hora que a tua massa passa de 130 graus. E daí ele vai fazer esses buraquinhos, e esses buraquinhos é que vai dar maciez. Se eu fosse usar um fermento de pão, eu precisaria de uma fermentação mais longa. Então teria que deixar o pão crescer fora para depois levar ele para assar. Só que no forno, ele não dá aquele tempo de crescimento no forno micro-ondas, né? Não dá o tempo de crescimento bom. Então a melhor forma é essa que a gente fez mesmo. E aqui, ó, ficou o pãozinho pronto. Agora eu vou preparar tudo para que a gente possa fazer aqui ele recheado com um misto quente. Então vamos lá.
Já deixei aqui separadinho pronto. Só vou ligar minha sanduicheira aqui que tá desligada. E já vou colocar para você ver como fica delicioso e prático esse pãozinho para você fazer. Essa receita desse pãozinho é a quantidade para uma pessoa. Quando você sempre me pergunta, é exatamente a quantidade que você precisa para... Vamos lá, vamos dividir esse pãozinho aqui, ó. Então, peguei a faca aqui. Ele tá bem quente. O ideal, sabe? Sempre que você faz o pãozinho na sua casa, espera ele esfriar. Todos os pães sem glúten, o grande segredo para ele não ficar com a massa mais borrachuda é sempre cortar ele mais frio, tá? Mas a gente cortou ele quentinho aqui mesmo. Olha só. Ó. Aqui tá a massa do seu pãozinho. Olha que macio isso daqui. E o que que a gente vai fazer? Bem simples, ó. Eu vou colocar aqui uma fatia de queijo, os meus 3 tomatinhos, um pouquinho de orégano e levar para minha sanduicheira. Deixa eu ligar minha sanduicheira aqui, para que a gente possa já fazer toda a receita para ficar prontinha. Ok? Pronto. Então aqui eu vou colocar o orégano, sempre lembrando daquele segredo, né? O orégano você tem que esfregar para ativar os sabores e os aromas. Então eu vou aqui colocar o orégano aqui. Feito isso, qual é o próximo passo? Levo para minha sanduicheira. Eu vou colocar na sanduicheira aqui comum mesmo, para que você possa ter essa experiência de um pãozinho de sanduicheira prontinho para você consumir. Vamos pensar um pouquinho nas variações agora. Vamos pensar um pouquinho enquanto o pão fica pronto. Quais seriam as variações que você poderia fazer de recheio? Lembra sempre, né? Embora esse pão seja um pão praticamente sem farinha de trigo alguma, o que ele tem ali é a aveia, a linhaça ou no caso o psyllium, que foi o que a gente usou. Mesmo assim, sempre lembre de caprichar e colocar como uma opção de recheio bacana uma opção de proteína. Então sempre recheie esse pão com um frango desfiado, ou se você quisesse fazer um patê de atum, onde você pode bater um cream cheese com atum e colocar no sabor, ou um tomate seco batido também com cream cheese, ou mesmo com a biomassa de banana verde e azeite de oliva. Então o importante é você variar os recheios, e com isso você não vai enjoar tão fácil, o que é muito bacana também. Vamos ver como é que tá aqui. Ele é um pão que vai ficar pronto bem rapidinho, mais 2 minutinhos e ele já está pronto. Esse pão, lembrando, é o pão rápido, que está lá no seu e-book de pães funcionais para ajudar a regular o seu intestino, que ficou pronto aqui super rapidinho nessas receitas que a gente está fazendo. Vamos ver como é que ficou. Vou colocar aqui para você, para que você possa ver. Já vou tirar a receita aqui. Tá prontinho, gente. Ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. O nosso pãozinho. Já tirar ele daqui. Bem douradinho ele ficou, ó. Ele tá bem douradinho dos dois lados. O pãozinho. Tostadinho. Olha só o seu pãozinho. Que delícia. Pronto, prontinho? Tá pronto, prontinho. Fácil assim, simples assim. Agora fica o meu convite. Faz o pão bem gostoso, me marca lá no teu Instagram e compartilha comigo essa sua experiência. Obrigada!